Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramvaram. Om. Verso 75. Aikyam tayor lakshitayor navachayoho Nigadyate nyonya virudha dharminoho Kadyotabhanvori varajabhritya yoho Kopamburashyof paramanumervoho. Então, agora chegamos à cena culminante do ensinamento vedântico. Como em um filme, o herói e o vilão estão lutando, e a heroína está esperando. O herói tem que derrotar o vilão e se casar com a heroína. Essa será a cena. O estudante vedântico é o herói. Seu intelecto duvidoso é o vilão. Jivan Mukti é a heroína esperando. Temos que derrotar o intelecto duvidoso, compreender o ensinamento central e alcançar Jivan Mukti. Essa é a cena final, ou o estágio final do ensinamento vedântico. O professor apresentou Mahavakyan, Tattvam Asi. Esse Mahavakyan, o ensinamento final, estamos analisando agora, a partir do verso 74. E como eu disse na última classe, Shankaracharya tirou esse Mahavakyan do capítulo 6 da Chandogya. O professor é o pai, Uddhalaka. O estudante é o filho, Shvetaketu. E o professor disse no clímax, Tat Tvam Asi. Quando você olha para o contexto do ensinamento, Tat se refere ao Criador, Deus. Porque foi assim que o professor começou o ensinamento, com Shrishti, ou criação. Sat eva somya idam agrasit ekameva advitiyam tadaikshata bahusyan, etc. Portanto, Tat se refere ao Deus Criador. E Tvam se refere a Shvetaketu, o estudante. Através de Shvetaketu, todo buscador é pretendido. Assim, a palavra Tvam se refere ao ser humano, que é um indivíduo, um ser criado. O Deus Criador é Tat. O indivíduo criado é Tvam. Asi significa é. Portanto, Tat Tvam Asi significa você, o indivíduo criado, não é outro senão o Criador, Deus. Ou, em linguagem simples, você é Deus. Como eu disse, o estudante não será capaz de aceitar isso facilmente, porque existem muitas diferenças entre os dois. O indivíduo criado é finito e perecível, enquanto que Deus, o Criador, é infinito e imperecível. E Bhagavan tem muitas virtudes como onisciência, onipotência, onipresença, etc. Enquanto que o estudante, o indivíduo criado, possui todas as qualidades opostas, como alpiciência, alpipotência, etc. Aliás, uma observação à parte. Eu disse que em alguns livros didáticos universitários, eles usam a palavra parviciente como oposto de onisciente. Pensei que tinha encontrado uma palavra e estava usando. Aqui também eu usei outro dia. Mas para minha surpresa, eu havia tomado essa palavra como garantida. Então eu tentei procurar no dicionário. No dicionário de inglês, incluindo a versão completa, um dicionário enorme, e não encontrei a palavra parviciente de jeito nenhum. Não sei como os autores universitários cunharam essa palavra. Portanto, decidi que, se eles criaram sua própria palavra, sem qualquer suporte de dicionário, pensei, usarei minhas próprias palavras como alpiciente, alpipotente, etc. Certo. Então, como essas duas entidades diagonalmente opostas podem ser equiparadas? Essa é a questão.
Para isso, o professor diz: existem significados primários para uma palavra e significados secundários ou implícitos. Quando o significado primário não se encaixa adequadamente, não rejeite simplesmente as palavras ou a frase. As palavras vêm dos Vedas, isto é, do próprio Deus. Portanto, procure o significado secundário apropriado e tente compreender o ensinamento. O significado primário é chamado Vatyartha. O significado implícito é chamado Lakshyartha. Vatyartha aikyam na bhavati. Se você tomar Vatyartha, a relação é Swami e Dasaha, Dasoham. Eu sou um servo de Deus. Somente se você considerar Lakshyartha, o significado implícito, você pode dizer Soham. Então, Vatyartha Dasoham, Lakshyartha Soham. Eu sou Deus. E como empregar esses dois significados? É isso que estamos estudando agora. Uma análise bastante complexa. Espero que vocês se lembrem de todas as classes anteriores e as apliquem aqui, então tudo ficará claro. Qual é a nossa análise? Quando o professor diz Tvam, você, o indivíduo criado, devemos relembrar todas as nossas lições anteriores, especialmente a resposta para a 7ª pergunta, na qual aprendemos que todo indivíduo é uma mistura de Atma e Anatma. Mesmo sendo um único indivíduo, eu sou uma mistura de Atma e Anatma. Atma Anatma Vivekaha, Panchakosha Vivekaha, etc. E nós também vimos que minha natureza essencial é Atma, a consciência de 5 fatores. E como Atma, não posso realizar nenhuma transação. Eu me torno um indivíduo transacional por causa da vestimenta, chamada Anatma. Com Anatma, eu sou transacional. Sem a vestimenta Anatma, eu sou não transacional, transcendental. Portanto, eu sou uma mistura de Atma com a vestimenta Anatma. Ou eu sou Atma fantasiado. Então, sempre que estudarmos Mahavakyam, devemos lembrar que Tvam é uma mistura de Atma e a vestimenta Anatma. A mesma coisa nós devemos lembrar também em relação ao Criador, Deus. Isso vimos na 2ª extensão, a análise de Brahman, versos 66 a 73. O Criador é essencialmente ninguém mais do que Brahman. Satyam Jnanam Anantam Brahma. Brahman é também o princípio consciência, a consciência onipresente. E então vimos, Brahman por si só não pode realizar nenhuma transação, não pode nem se mover, não pode nem pensar, eu sou Brahman. Mesmo que Brahman seja a consciência pura não pode pensar. Observem bem. Portanto, se Brahman tem que funcionar como Criador, Brahman também precisa de uma vestimenta. E vimos que essa vestimenta é Maya Shakti. E estudamos detalhadamente Maya Shakti nos versos 31 a 33. Portanto, o Criador também é uma mistura de Brahman, a consciência não transacional, e Maya, o traje. Eu citei Saundarya Lahari, Shivaha Shaktya Yukto Yadi Bhavati Shaktaf Prabhavitum. Shiva Shaktya significa a Shakti de Brahman, Maya. É isso que adoramos como Deus, como Ardhanarishvaraha, uma mistura homem-mulher, Brahman, Maya. Não temos discriminação de gênero. Você pode considerar qualquer um como Brahman e o outro como Maya. Geralmente consideramos o componente masculino como Brahman
e o componente feminino como Maya. O princípio Ishvara é a mistura Brahman-Maya. Brahman é a natureza essencial de Deus. Maya é sua vestimenta. O Criador Ishvara é Brahman vestido. E o estudante é Atma vestido. Ou seja, se você olhar superficialmente, do ponto de vista da vestimenta, para o Criador e o indivíduo criado, então o professor diz aqui, do ponto de vista da vestimenta, em termos de vestimenta, Criador e criado são diagonalmente opostos. Porque Maya contém toda a criação em forma potencial. Todo conhecimento possível, até mesmo o conhecimento futuro, está em Maya. Todas as descobertas científicas estão potencialmente presentes em Maya. Maya, portanto, contém tudo. Enquanto que o traje-corpo individual é uma entidade miserável e finita. Portanto, se você observar o traje Maya e o traje-corpo, haverá enormes diferenças. Mas infelizmente, apenas o traje é visível, aparente. Por trás dos trajes está o princípio consciência, Brahman e Atma. E embora eles estejam ali, eles não são visíveis. Portanto, somos belamente ignorantes de Brahman e Atma, a realidade por trás do aparente. É como assistir um filme. Tem dois fatores diante de nossos olhos: o filme e a tela. A tela não é transacional e aparentemente não participa. É a karta, a bhokta, mas essa é a mais importante. Essa é Satyam. Porque apenas sobre essa tela existente aparece o filme em movimento. Os personagens estão lá. Então, mesmo que ambos, tela e filme, estejam presentes, por 2 a 3 horas, nós apenas olhamos para os personagens e nos emocionamos. Infelizmente, ignoramos a tela, que é importante, sem a qual o filme não pode existir. Isso porque Mithya atrai, Satyam não. Aqui também, quando dizemos Deus ou Criador, Maya e seus poderes e virtudes superiores são proeminentes. Mas quando falamos sobre Shariram individual, todas as suas limitações, dores nos joelhos, dor nas costas, etc., isso é proeminente. Assim, se você observar a vestimenta proeminente de Maya e a vestimenta proeminente de Anatma Shariram, você verá apenas diferenças. Esse é o Vachyartha, ou o significado proeminente. Portanto, para entender a equação entre Tat e Tvam, você deve chegar ao Lakshyartha, o significado implícito por trás da vestimenta. 2 termos técnicos são usados no Vedanta. Vestimenta é chamada Upadhi, e o que está por trás da vestimenta é chamado Upahitam. Maya é Upadhi, Brahman é Upahitam. Anatma, o corpo, é Upadhi. Atma, a consciência, é Upahitam. Portanto, o professor diz: Lakshitayoho aikyam nigadyate na vachayoho. Se você olhar para eles do ponto de vista Upadhi, tomando Vachyartha, não haverá aikyam. Se você tomar o significado primário, haverá grandes diferenças. Kadyotabhanuhu iva, como o vagalume e o sol. Raja Bhrikyayoho. Bhagavan é um imperador. O Diva é apenas um escravo. Bhrityasya, Bhrityasya, Bhrityasya. O escravo do escravo do escravo. Diagonalmente oposto. Rupa Amburashyoho, como um poço e oceano. Ou Paramanu Mervoho, como o átomo e a montanha. Portanto, não considere Vachyartha.
Ao contrário, se você considerar Lakshyartha e observar o Upahritam, a equação se encaixará perfeitamente. Até aqui vimos na classe passada. Continuando. Verso 76. Tayor virodho yamupadhi kalpitaha navastavah kashchidupadhireshaha ishasya maya mahadadikaranam jivasya karyam shrinupanchakoshaha. Então, Tayoho. Tayoho aqui significa Vatyartha Jiva Ishvarayoho, o significado primário da criatura e do Criador. Aqui, tudo que foi criado chamamos de criatura. Onde está a criatura e onde está o Criador? Como eles podem ser mencionados como sendo da mesma forma? Entre o criado e o Criador, Ayam Virodaha. Se você está vendo grandes diferenças, natureza oposta, Upahadi Kalpitaha, essas contradições, diferenças, estão relacionadas ao traje, porque você está se concentrando em sua fantasia. Sua fantasia é seu corpo. O traje de Bhagavan é Maya. Então, Upadhi Kalpitaha, baseado na fantasia. Kalpitaha significa criado por, baseado em. Seu Upadhi, seu traje. E quais são os trajes? Ishasya, Upadhi Maya. Temos que fornecer a palavra Upadhi. Ishasya significa de Ishvaraha. Upadhi, o traje que faz com que Ishvara seja transacional. Bhagavan é capaz de realizar qualquer transação assim que veste seu Upadhi. O que é esse Upadhi, a vestimenta? É Maya. Outro dia dei um exemplo. Cada profissão tem uma vestimenta única. Então, quando saímos para trabalhar, vestimos a roupa designada, como o casaco de um bombeiro, que é projetado de forma que todos os implementos necessários sejam pendurados ou fixados em seu jaleco e cinto. Todas as suas ferramentas estarão disponíveis. Um jaleco maravilhosamente projetado. Maya é essa vestimenta para Ishvara, na qual tudo está disponível para o grandioso trabalho de criação. E que tipo de Maya é essa? Mahadadikaranam, que é a causa última de tudo. Mahadadi, como Mahat. Mahat representa Hiranyagarbha. O Sukshma Shariram total é chamado de Mahat. Portanto, o total de Sukshma Shariram. E então, o total de Sthula Shariram, Adi. Todos eles são os produtos nascidos de Maya. Portanto, Maya é o casaco de Bhagavan. Então, Bhagavan é chamado Karana Upadhihi. Karanam Maya Upadhihi Yasya Ishvarasya. Jivasya Karyam Panchakoshaha. Então, o Diva também tem um casaco. Mas esse casaco é miserável. Jivasya Upadhihi. O traje do Diva é um Karyam. É um dos produtos de Maya. Ele é Karya Upadhihi, criado. Naturalmente, a pergunta será: qual é o Karyam ou produto que é a vestimenta do indivíduo? Panchakoshaha. Os Panchakoshas são seu Upadhi. Isso também é um casaco. E é um casaco maravilhoso, com todas as ferramentas. Jnanendriyani, Karmendriyani, Panchapranaha, Manaha, Buddhi. Portanto, o corpo é o hardware. Sukshma Shariram é o software. Panchapranas são a energia. Todos estão ali para ele. Somos capazes de fazer coisas fantásticas. Imagine as criações humanas. E Moksha Supremo também só podemos alcançar com a ajuda deste Karya Upadhi. Ele é suficientemente equipado para seu propósito. No entanto, não se compara à vestimenta de Bhagavan, chamada Maya.
Assim, Jiva é Karya Upadhi, Ishvara é Karana Upadhi. Essas vestes Upadhi são totalmente diferentes. O Criador também é uma mistura dos dois, Upahritam e Upadhi, Brahman e Maya. O indivíduo criado também é uma mistura dos dois, ou seja, Atma e Anatma, o Shariratrayam ou Panchakosha. Portanto, Atma, Anatma e Brahman, Maya. É por isso que estamos dizendo que, do ponto de vista Upadhi, há uma grande diferença. Entre nosso Shariram e Maya, há diferença. Enquanto que, do ponto de vista Upahritam, Brahman e Atma, ambos são uma e a mesma consciência. Isso significa o quê? Há 50% de diferença e 50% de não diferença. Assim, quando tanto a diferença quanto a não diferença estão presentes, por que vocês estão destacando apenas a parte não diferença no Vedanta? Apenas a diferença parece importar, porque em todas as transações as diferenças são proeminentes. E a não diferença não é nada proeminente. Nem Atma é proeminente, nem Brahman é proeminente. Portanto, vocês estão suprimindo a diferença proeminente e exibindo a não diferença não proeminente. Isso não é injusto? Assim, Dasoham deve ser proeminente. Soham deve estar em algum lugar no armário. Por que você está enfatizando apenas a não diferença? Essa será a pergunta, para a qual a resposta será dada. Sem dúvida, em um filme, os personagens são proeminentes. Na verdade, por 2 a 3 horas, com dança, música, luta, palhaçadas, todas essas coisas, estamos focados apenas nesses personagens do filme, sem sequer notarmos a tela. Portanto, parece que a importância deve ser dada apenas aos personagens. O que o Vedanta pergunta é, qual deles é Satyam e qual deles é Mithya? O que resta no final de todo o drama? O drama vem e vai. Matras Parshastu Kaunteya Shitoshna Sukadukadaha. Portanto, mesmo que sejamos atraídos pelos personagens, lembre-se de que o filme é Mithya, temporário. Ele vem e vai. É passageiro. Apenas a tela é Satyam. Não estamos dizendo que você não deve assistir ao filme. Use o filme para entretenimento, maravilhoso. Mas nunca se esqueça de que tudo o que acontece no filme é ficção. Apenas a tela é Satyam. Lembrando disso, aproveite o filme. Se vocês se esquecerem da tela, o filme pode afetá-los seriamente. Portanto, não estamos pedindo para ninguém que ignore ou descarte a parte filme. Na verdade, as pessoas comprariam ingressos no mercado negro. Você pagaria 500 rúpias, 1000 rúpias por um ingresso de cinema. Mas lembre-se, a verdade é a tela. Mandukya Gaudapada Karika declara: se os personagens não estão presentes antes e depois do filme, na verdade também não estão presentes durante o filme. O que existe então? Trikali api tishtati. A tela. Similarmente, Atma Brahman é a tela, enquanto que Shariratrayam e Maya servem para nos dar um drama, entretenimento. Caso contrário, mero Brahman Atma será entediante. Será como dormir continuamente. Você precisa de todo esse drama. Portanto, tenha a vida. Faça tudo. Pashan Shrinavam Sparisham Jigharam. Mas nunca se esqueça, isto é apenas um filme. A realidade é a tela. Infelizmente, geralmente ignoramos a tela. Portanto, a Acharya diz: Kaschit Upadhi Reshaha Navastavaha. Qualquer um destes 2 Upadhis. 2 Upadhis significa o quê? Maya Upadhi, do Criador, e Anatma, ou Shariratrayam Upadhi, do indivíduo. Ishaha Upadhi na Vastavaha.
não são absolutamente reais. Tudo que está dentro do tempo e espaço não é real. Tudo que está mudando não é real. Maya muda, não é real. Shariram muda, não é real. Portanto, na Vastavaha, Brahma Satyam, Maya Micha, Jagat Micha, Shariram Micha. Não se esqueça disso. Esse Satyam é a única coisa real. Aproveite o filme sem se esquecer disso. Portanto, as diferenças baseadas em Upadhi são diferenças irreais. Por quê? Porque uma diferença baseada no Upadhi irreal só pode ser irreal. A lógica é clara. As diferenças entre Jiva e Ishvara são baseadas em seus Upadhis. E os próprios Upadhis são irreais. Portanto, diferenças baseadas em Upadhis irreais também são irreais. Enquanto que a não diferença real, baseada em Upahitam, é a única real. Espero estar me fazendo entender. A não diferença real, baseada em Upahitam, é real. Ou Abhedaha Satyaha, Bhedaha Micha. Advaitam Satyam, Dvaitam Micha. Esse Advaita Satyatva Jnanam que temos que alcançar. É isso que o sétimo mantra da Mandukya diz. Shantam Shivam Advaitam Chaturtham Manyante Sa Atma Sa Vinyeyaha. Esse é o clímax. Você tem que derrotar o vilão. O vilão é o intelecto duvidoso, que continua insistindo nas diferenças baseadas em Upadhi. É isso que todos os teólogos fazem. Todas as teologias são focadas em Upadhi. Advaita é o único que fala sobre Upahitam Brahman, o que é ignorado por todos os sistemas teológicos, mesmo dentro do hinduísmo. Portanto, seja Vaishnavismo, Shaivismo, Cristianismo, Islamismo, todos os sistemas introduzem Deus. Fale sobre diferença e está tudo bem. Dasoham é muito importante. Karma Yoga requer a atitude Dasoham. Dasoham significa eu sou um servo indefeso. Dasoham é necessário para Karma Yoga. Na verdade, Shankaracharya, em seu Karma Yoga Bhashan, escreve claramente Swami Bhrityan Nyayana. Ele usa a palavra Swami Bhrityan Nyaya. Não precisamos de Dvaitin para isso. O próprio Advaitin fala sobre Dasoham Bhavana. Ele promove esse Dvaita Bhakti durante Karma Yoga e Upasana Yoga. O que o Guru diz é: Dasoham pode ser o começo, mas você nunca deve morrer em Dasoham. Se você morrer em Dasoham, Punarjanma é garantido. Se você disser, eu não me importo, Hirga Yushman Bhava, desejo-lhe tudo de bom. Mas se você está determinado a transcender o ciclo do tempo, você tem que sair de Dasoham Bhavana e você tem que chegar a Soham Jnanam. Bem, de qualquer forma estou me perdendo. Vamos voltar para o tópico. Na Vastavaha. Essa palavra Vastavaha é crucial. Vastavaha significa Satyaha. Então, na Satyaha Upadhi não é real. Portanto, as diferenças baseadas em Upadhi não são reais. Continuando, verso 77. Etavupadhi parajiva yostayoho samyan nirase naparo najivaha rajam narendrasya bhatasya khetakaha tayorapohe nabhato naraja. E tal, Upadhi. Observe que existem dois Upadhis, um pertencente ao indivíduo criado e o outro pertencente ao Criador, Ishvara. O Upadhi de Ishvara é chamado Maya,
e o upadhi do indivíduo é chamado anatma ou shariratrayan. Portanto, anatma e maya são etal, vivachanam. Estes dois são upadhis. Upadhi significa vestimenta. Eu dei um significado técnico para a palavra upadhi ao discutir shariratrayan. Não vou entrar nisso para evitar muitas complicações. Estou dando um significado simples. Upadhi significa vestimenta. De quem? Para jivayoho, tayoho. Para significa Ishvaraha. Ishaha e Jivaha. Então, Paraha significa criador. E Jivaha significa o indivíduo criado. Tayoho é tal Upadhi Bhavataha. Estes são os dois Upadhis. Enquanto você se concentrar no Upadhi, você só se lembrará de Dasoham. O foco no Upadhi levará apenas a diferenças. Não apenas diferenças entre Deus e o indivíduo, mas também entre um indivíduo e outros indivíduos. Tudo será diferente, começando pela impressão digital. Se você se concentrar no recipiente, haverá diferenças. Vá para o conteúdo. E como você vai para o conteúdo? Temporariamente, deixe de lado o upadhi. Mesmo enquanto assiste ao filme, deixe de lado temporariamente o herói e o vilão. É difícil. Quando eles estão lutando no topo de uma montanha, é muito difícil. Mesmo naquele momento, se você puder olhar para trás, exatamente onde os personagens estão, a tela está ali. Portanto, quando você deixa de lado o upadhi, isso é feito intelectualmente. Tayoho samyan nirase. Quando ambos são intelectualmente negados ou colocados de lado como miccha. Nirasha significa deixar de lado, negar. Fisicamente, Maya não pode ser removida de Ishvara. A remoção física não é possível, porque ambos são onipresentes. Nirashe Sati. Sati Saptami. Que você desapegue. Ambos são colocados de lado como Miccha. Na Paraha. Na Jivaha. Na Paraha. Paraha significa Ishvara. Não há Criador. Sem Maya, Brahman despido não é mais Criador. O Criador se foi. Na Paraha. Na Jivaha. Nem herói, nem vilão. Na Jivaha também não há indivíduo. Por quê? Porque a individualidade depende da vestimenta. Similarmente, a criação, a divindade, depende de Maya. Sem Maya não há Criador. Na Paraha, na Jivaha. Ishvara é negado. Jiva também é negado. Assim, na cena do clímax, o Vedanta nega tanto Jiva quanto Ishvara, o que é a parte mais perturbadora para todos os sistemas teológicos. Eles odeiam o Advaitin com muita veemência, porque nós negamos Jiva e Ishvara no clímax. Na Paraha, na Jivaha. E essa negação de Ishvara é apresentada no Vedanta Shastra em diferentes maneiras. Primeiro, Ishvara é Ishvara apenas com a vestimenta Maya. E Maya é Miccha. Portanto, Ishvara também é Miccha. Assim, uma forma de apresentação é Ishvara é Miccha, Brahman é Satyam. Esta é uma linguagem que eles usam. Ishvara é Miccha, Brahman é Satyam. Segundo, como você pode dizer que Ishvara é Miccha? Ishvara não é totalmente Miccha, porque por trás da vestimenta Maya, Brahman está ali. Portanto, Ishvara realmente é Brahman. Se tal pergunta ou argumento surgir, a segunda forma ou versão de apresentação é: o status de Ishvara é Miccha,
Porque mesmo esse status depende da vestimenta, Maya. Quando Maya em si é negada, o status de Ishvara desaparece. Brahman apenas, o Satyam, permanece. Portanto, a segunda afirmação é Ishvaratvam é Mithya, Brahman é Satyam. Então, qual a primeira afirmação? Ishvara é Mithya, Brahman é Satyam. E a segunda afirmação? O status de Ishvaratvam é Mithya e Brahman é Satyam. E então, qual é a terceira afirmação? Dissemos que Ishvara é uma mistura de Brahman e Maya, Upahritam e Upadhi. Existem duas partes em Ishvara. E dessas, a parte Upadhi de Ishvara é Mithya e a parte Upahritam de Ishvara é Satyam. Portanto, Ishvara é parcialmente Mithya, parcialmente Satyam. Qual parte de Ishvara é Mithya? A parte da vestimenta, Maya, é Mithya. Brahman, aquele que está por trás da vestimenta, aquela parte Upahritam, é Satyam. Esta é a terceira forma de apresentação. Se alguém perguntar, Ishvara é Satyam ou Mithya? Muitas vezes ficamos confusos. Se você disser Ishvara é Mithya, isso pode ser perturbador. Então podemos dizer Ishvara é parcialmente Mithya, parcialmente Satyam. Todas as transações exigem Satya Amrita, Satya Mithya, a mistura. Similarmente, Jiva é Mithya ou Satyam? Você pode responder Jiva é Mithya, Atma é Satyam. Essa é a primeira versão. A segunda versão é que o status Jivatvam é Mithya, Atma é Satyam. E a terceira versão é que Jiva é parcialmente Mithya, Upadhi é a parte Mithya, e o Jiva é parcialmente Satyam, Upahritam é a parte Satyam. Na verdade, podemos estender isso ao mundo. O mundo é Mithya ou Satyam. Se alguém perguntar, podemos responder como: primeiro, o mundo é Mithya, Brahman é Satyam. Ou, segundo, a mundanidade ou o status mundo é Mithya, mas Brahman, por trás disso, é Satyam. Ou terceiro, o mundo é parcialmente Mithya, a parte dos nomes e formas é Mithya, e o mundo é parcialmente Satyam. A existência que permeia o mundo é Satyam. A parte microfone, Namarupa, é Mithya. A existência no microfone é Satyam. Portanto, Ishvara é Satyam ou Mithya? Você pode dar qualquer uma dessas três respostas. Aqui, Acharya diz, na Paraha, na Jivaha. Nenhum dos dois está presente quando o Upadhi é removido. Dayananda Swamiji usa sua própria linguagem. Ele não usa as palavras Mithya e Satyam, porque Swamiji sente que essas palavras podem confundir uma pessoa se ela não conhece os termos técnicos. Então ele usa sua própria linguagem. Ishvara é Brahman, mas Brahman não é Ishvara. Jiva é Atma, mas Atma não é Jivaha. O mundo é Brahman, Brahman não é o mundo. Mithya é Satyam, essencialmente. Satyam nunca será Mithya, essencialmente. Swamiji usa essa linguagem. Ok, seja qual for a linguagem, se o estudante entender, o professor se liberta. Acharya dá um exemplo aqui. Rajan, Narendrasya, Bhattasya, Khetakaha. 2 seres humanos. Um é o rei, o outro é um soldado. Ou podemos dizer primeiro-ministro e soldado. Ambos são essencialmente seres humanos, mas um é chamado primeiro-ministro, o outro é chamado de soldado, apenas por causa de suas posições.
e essas posições são baseadas em sua constituição. Qual é essa constituição? Ele diz, Rajan Narendrasya. Para Narendra, o governante, o rei, Upadhi. Acrescentamos a palavra Upadhi. Upadhi, ser rei, é Rajan. Rajan tem o significado popular de reino. O Rajan tem o significado de realeza, poder, posição. Rajñaha Bhavaha. Rajñaha Karma. Portanto, a realeza do rei, seu poder e posição, fazem do ser humano um rei ou primeiro-ministro. Narendrasya Rajan Upadhi Bhavati. Enquanto o poder e a posição estiverem presentes, ele é conhecido pelo nome de primeiro-ministro ou rei. Já Bhatasya Khetakaha. Bhataha significa um soldado, militar ou policial também. Khetakaha. Khetakaha significa seu uniforme, pois um soldado ou policial tem seu próprio uniforme. Quando ele vai para o campo de batalha, ele tem suas armas ou armadura. Todo o seu equipamento é chamado Khetakaha. Assim, quando ele o possui, ele é reconhecido como um soldado ou policial. Portanto, enquanto eles desfrutam de suas posições e dos atributos relacionados, eles recebem esses nomes específicos e o poder que os acompanha. É claro que também existem diferenças em seus status. Qual é a diferença? O rei comanda o soldado, que vai e luta na fronteira. Um é o comandante, um mestre. Outro é comandado, o servo. Essas diferenças existem. Mas todas essas diferenças existem apenas enquanto o poder e a posição estiverem presentes. Assim que o primeiro-ministro perde a eleição e o soldado se aposenta, sem suas vestes, ambos são apenas como qualquer outro ser humano. Portanto, com o Upadhi, eles são empoderados. Sem o Upadhi, ambos são apenas seres humanos. E como seres humanos, eles têm diferenças internas. Ambos são iguais, eles são seres humanos. E como seres humanos, não há diferença entre governante e governado. Se você comanda sem a posição, a outra pessoa não obedecerá à ordem. Tayoha porre na bhataha na raja. Quando ambos os trajes são removidos, despidos, despojados de seus poderes e posições, eles estão em mukti. Tayoho aporre sati. Aporraha significa eliminação. Quando eles são deixados de lado. Então, na bhataha na raja. Não há soldado, aquele que é comandado, nem rei, o comandante. Nem Swami está ali, nem Bhrityaha está ali. A relação da Soham desaparece. Assim, em Karma Yoga e Upasana Yoga, como Artha Bhakta, como Artharti Bhakta, como Jiññasu Bhakta, eu continuo clamando da Soham, até que o Mahavakyan se manifeste, continuo dizendo da Soham. Mas uma vez que o Mahavakyan se manifesta, posso me dirigir a Deus e dizer, Soham, Vam Aham Asmi. Ó Senhor, eu não sou outro senão você. O Senhor Krishna diz, Jnani não é meu servo, Jnani não é meu devoto, Jnani não é meu dasa, Jnani tu Atma Eva. Atma significa eu mesmo. O próprio Bhagavan declara, o Jnani sou eu mesmo. Essas pessoas não aceitarão, mas o próprio Bhagavan diz isso. Assim, de Dasoham para Soham é o ápice no Advaita Vedanta. E depois de compreender isso, um Jnani não precisa sair declarando isso externamente, porque o mundo inteiro está cheio de Bhaktas da Soham. Portanto, ele não precisa sair e declarar Soham. Eles não entenderão. Eles ficarão confusos.
Portanto, o Jnani é instruído na Gita. Não confunda a sociedade. Mesmo sendo um Jnani, continue agindo como um Dasoham Bhakta. Se for a um templo, não fique lá dizendo Soham, Soham. Faça Namaskara. Que o Advaitam esteja em seu intelecto, mas seja um Dvaitam em suas transações. Seja um Vashishta Dvaitam em suas transações. Mas por trás disso, que haja este conhecimento. Assista ao filme, aproveite-o, mas que você se lembre da verdade. Então, na Bhataha, na Raja. Mas veremos na próxima classe. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Shanti Shanti Shanti.